Bom dia, mais uma aula nossa de Física 2. Hoje o tema da nossa aula é calor, então vamos ver todas as definições de calor, como que a gente calcula o calor, quais são os tipos que a gente tem disponível e vamos lá. Primeira coisa, a gente ainda está no primeiro tópico da nossa disciplina. O primeiro tópico da nossa disciplina é temperatura e calor, então a gente já viu escala de temperatura, conversão, dilatação térmica, dilatação volumétrica, e agora a gente vai fechar esse primeiro aqui com o tema de calor. Beleza, então vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a natureza tem um negócio chamado equilíbrio, e esse equilíbrio é muito importante para a gente. Então, é igual a gente faz algumas analogias com outras áreas, como filosofia, que você tem um equilíbrio entre bem e mal, entre luz e trevas. Aqui a gente também tem um equilíbrio. E esse equilíbrio que é importante para a gente chama equilíbrio térmico. Então, é um equilíbrio de temperatura. Então, tudo tende a um equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser quente, pode ser frio. E é por isso que a natureza, então, sempre vai estar buscando esse caminho do equilíbrio térmico. Então, vamos começar com alguns exemplos para a gente ver como que isso aí funciona. Se eu tenho um refrigerante que está gelado, eu coloco ele em cima de uma mesa, ao ambiente aqui nosso, do Brasil. O que vai acontecer com o tempo? Você vai ter o seu refrigerante esquentando. Por quê? Ele vai tender a ficar na temperatura do seu ambiente. Porque a temperatura do seu ambiente tem uma quantidade de calor aqui ó, muito maior aqui disponível no nosso ambiente. E o que vai acontecer é a temperatura do meio mais quente vai fluir para o meio mais frio. Então, você vai ganhar temperatura nessa sua latinha de refrigerante. Agora, se você deixa uma xícara de café também em cima da mesa, o que vai acontecer com ela é o contrário. Porque o calor do café vai fluir para o ambiente. Então, os dois vão entrar em equilíbrio térmico, mas só que dessa vez a temperatura vai fluir do café e não do ambiente. E se fosse um copo de gelo, seria também o mesmo caso do refrigerante, onde a temperatura do ambiente fluiria para esse copo de gelo. E o que a gente faz para que a gente consiga retardar esse efeito? Por exemplo, quando você quer uma latinha gelada mais tempo, ou quando você quer um café quente mais tempo, você utiliza um isolante térmico. O isolante térmico aqui está sendo representado por uma caixa térmica comum, que levam aí para a praia, para piscina, essas coisas assim. Você coloca um monte de latinha aqui. Para que serve isso? Para a gente conseguir isolar o nosso sistema, que no caso seria a latinha, da nossa vizinhança, que é o nosso ambiente. Então, a gente coloca uma parede térmica para que o calor de um não interfira no calor de outro. Dessa forma, você não vai perder a temperatura, ou seja, você não vai ganhar temperatura ali no meio frio com tanta velocidade, porque o isolante térmico vai ter essa função de isolar os dois. Claro que não é perfeito. Por não ser perfeito, que a gente tem, após um período de tempo, você vai ter ali o equilíbrio térmico das duas, consequentemente. Beleza. Agora vamos analisar qual é a definição. Quando a gente quer generalizar toda a situação que a gente vai analisar de equilíbrio térmico, ou lá do refrigerante, ou lá do café, eles estão numa temperatura do sistema. Então, supondo lá, o refrigerante está na temperatura TS e o café está na temperatura TS. E a gente tem a temperatura lá do ambiente, por exemplo, da cozinha, a temperatura TA. E o que a gente vai ver? É que quando a gente tem o TS, que é a temperatura da latinha,
ou a temperatura do café, que são diferentes da temperatura do ambiente, o TS vai variar até que as duas se igualem. Por quê? O ambiente ali, muito maior, tem muito mais calor disponível ali. Então, o que, que vai acontecer? O seu TS, que é a temperatura do sistema, vai variar até chegar em TA. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho um meio quente e tenho um meio frio. E se eu conectar os dois de alguma forma, o meio quente vai transmitir essa temperatura para o meio frio até que os dois se encontrem num equilíbrio térmico. Então, olha aqui, ó, no meio é o equilíbrio térmico dos dois. O que, que acontece? Você tem um meio quente, alta temperatura, um meio frio, baixa temperatura. Já que o calor vai fluir daqui para cá, os dois vão ficar em equilíbrio térmico aqui no meio. E no ambiente? Por que, que o ambiente não perde temperatura? Por exemplo, quando você coloca a latinha fria lá. Porque a latinha tem uma quantidade de calor muito pequena em relação ao ambiente. Nosso ambiente tem uma quantidade de calor muito maior, então não faz nem diferença para ele. Beleza. Sabendo disso, a gente vai falar que o calor é uma energia em movimento. E essa energia em movimento a gente vai chamar com a letra Q. Então, calor representado com a letra Q. Esse calor vai ser positivo se a energia for transferida do ambiente para a energia do sistema, ou seja, se por um acaso eu tenho minha latinha fria ali em cima da mesa e o ambiente vai transferir o calor para a latinha, então isso é o calor positivo. Então, é um calor absorvido pelo sistema. A latinha absorveu o calor. Agora, o caso negativo é o contrário. É quando a minha latinha cede o calor. Então, seria o caso do café. O café está mais quente, então ele vai ceder calor para o ambiente, porque ele está mais quente que o ambiente, então ele está cedendo calor. Nesse caso, a gente fala que o nosso calor é negativo. Então, aqui mais uma imagem do nosso fluxo de calor. O que, que acontece? Você tem aqui um meio quente e um meio frio. Se você coloca os dois em contato, você vai ter o calor fluindo do meio quente para o meio frio. Então, você está saindo aqui da esquerda para a direita, o calor. Depois disso, o que, que vai acontecer? É que os dois vão entrar em equilíbrio térmico, vão estar numa só temperatura. Isso não é uma analogia com o ambiente, né? Porque o ambiente tem uma quantidade de calor muito grande, mas dois corpos em contato seria basicamente isso. Enquanto um perde temperatura, o outro ganha temperatura. Então, vamos só olhar isso aqui que a gente falou de novo. Quando a gente tem uma temperatura do sistema maior, ou seja, quando o café quente é colocado em cima da mesa, o sistema vai perder energia da forma de calor. Então, você vai perder energia no seu café. Esse calor que sai, olha aqui, olha, sendo representado com a setinha. Temperatura do sistema, temperatura do ambiente. Então, saindo o calor, o que, que vai acontecer? Seu calor vai ser negativo. Por quê? A temperatura do sistema vai ser maior que a temperatura do ambiente. Agora, no caso em que a temperatura do sistema e a temperatura do ambiente sejam iguais, ou seja, os dois já estão em equilíbrio térmico. Quando os dois estão em equilíbrio térmico, então você não tem nenhuma transferência de calor. Então, calor é igual a zero. Quando não tem transferência de calor, a gente fala que é um sistema isolado também, totalmente isolado. Ou seja, é como se fosse aquela caixa térmica lá perfeita, que ela isola totalmente o seu sistema do ambiente. Então, ela não vai trocar calor com o ambiente. A gente chama isso de sistema isolado sem transferência de energia. Pelo menos com o ambiente, né? Lá dentro da caixa térmica, claro que você pode ter essa transferência. Se você coloca um negócio quente, um negócio frio lá dentro, elas vão transferir calor. E agora, quando a gente tem o caso em que a temperatura do sistema vai ser menor que a temperatura do ambiente, vai ser o caso que o seu sistema vai fornecer calor, que o seu ambiente vai fornecer calor para o seu sistema. Então, aqui, ó, o calor está entrando no sistema, está entrando na latinha fria. Então, o que, que vai acontecer? O seu calor é positivo.
o sistema recebe energia. Beleza. Então, a gente definiu o que é isso, o que era o calor. O calor vai ser a energia trocada entre o sistema e o ambiente devido a uma transferência de temperatura, uma diferença de temperatura. Então, só existe transferência de calor se houver uma diferença de temperatura. Caso as duas estejam na mesma temperatura, não há transferência de energia. Então, se a gente quiser definir também o calor como uma forma de trabalho, porque trabalho tem a ver com movimento, e calor é energia transferida, é energia em movimento. Então, a gente vai chamar isso de uma unidade do SI que chama Joule. Então, isso aqui é uma unidade fundamental para a gente, é uma unidade de energia. Então, aqui, ó, o Joule, você pode converter ele também em caloria. Caloria é aquela unidade que você vê em alimentos. Então, aquelas unidades que você vê nas tabelas nutricionais de alimentos é energia. Então, é a quantidade de energia que você está absorvendo. E você pode também converter isso em BTU ou em Joule. Então, está aqui a conversão de cada um deles. Então, esse aqui foi o físico que estudou bastante sobre energia e o nome dele é Joule. Então, é em homenagem a ele que a gente tem essa unidade. O símbolo dela é um J maiúsculo, não coloca minúsculo. Beleza, agora sabendo disso, a gente vai para a primeira definição de como calcular o calor. A gente vai utilizar um negócio chamado capacidade térmica, esse C maiúsculo aqui. Essa capacidade térmica é uma constante, exatamente igual aquela constante de dilatação linear, volumétrica, superficial. Então, ela é uma propriedade do próprio material que a gente está analisando. Ela fala qual que é uma relação entre a quantidade de calor recebido ou cedido por um material, de acordo com a temperatura. Então, ele vai falar assim, olha, se você me colocar uma diferença de temperatura aqui tal, eu vou te entregar uma variação de calor tal. Então, essa é a constante que faz essa intermediação entre calor e temperatura. Então, a gente chama isso de capacidade térmica. E, é claro, que eu falei para vocês, que o calor ele só vai ser calculado devido a uma diferença de temperatura. Se a gente não tiver diferença de temperatura, não tem troca de calor. Então, qual a diferença de temperatura? É a temperatura final menos temperatura inicial do seu objeto de estudo. Qual que é a unidade disso aqui, ó? Do C? Vai ser caloria por Kelvin ou Joule por Kelvin. Ou pode ser caloria também por grau Celsius ou Joule por grau Celsius. Dependendo aí, você pode variar essas unidades. Beleza. Agora vamos supor um caso importante para a gente, para saber o que é calor específico. Vocês já escutaram isso, provavelmente. Quando a gente tem dois materiais, dois objetos feitos do mesmo material. Por exemplo, aqui está falando no nosso slide aqui é um mármore. E só que os dois têm uma massa diferente. Um tem 1 kg e o outro tem 10 quilos. A capacidade térmica de cada um vai ser diferente, porque um é muito menor e o outro é muito maior. Devido a isso, a gente utiliza uma unidade específica que não tem a ver com o tamanho. Então, ela não leva em consideração o tamanho nesse caso. Então, a gente chama isso de calor específico, uma capacidade térmica dividido por uma unidade de massa. Então, seria como se fosse, quase como se fosse uma densidade, que seria quilogramas por metro cúbico, alguma coisa assim, porque seria, o nosso caso aqui, calorias por gramas, ou joules por quilogramas, porque a gente está dividindo o valor aqui do nosso calor específico pela massa. Então, a gente vai mudar aquela fórmula anterior. Aqui, ó, nossa fórmula anterior era C delta T, capacidade térmica, diferença de temperatura. Só que aqui,
a gente vai ter que multiplicar pela massa do nosso sistema. Por quê? O calor específico, que é específico de cada objeto, ele vai ser dividido por quilograma, pela massa. Então, por isso, você tem que multiplicar pela massa. Então, vai ser Cm delta T. A mesma diferença de temperatura aqui. Aqui, o calor específico da água, que é bastante utilizado para a gente, é 1 caloria por grama vezes Celsius, ou que é 1 BTU por 1 libra vezes Fahrenheit, ou esse valor aqui de joules por quilograma vezes Kelvin. Então, a água é esse valor de calor específico. Mas a gente tem uma tabela cheinha deles. Agora que a gente sabe o que é calor específico, vamos ver um resuminho do que é. O que é calor específico pela definição? Seria a quantidade de energia que eu preciso para variar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Então, é como se eu tivesse um corpo lá de 1 quilo de mármore. Quanta seria a quantidade de energia que eu preciso para elevar a temperatura em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin? Essa quantidade eu chamo de calor específico. Então, essa é uma outra definição do calor específico. Beleza. Um alto calor específico faz com que o corpo receba muito calor para mudar de temperatura. Quer dizer o quê? Se eu tenho um alto calor específico, quer dizer que eu preciso de muita energia para mudar a temperatura daquilo. Então, quanto maior o calor específico, mais energia você vai ter que gastar para aumentar a temperatura ou para diminuir. Aqui são as nossas unidades. A gente pode calcular aqui dessa forma. Ó. O que é isso? É exatamente aquela fórmula que eu apresentei para vocês no slide anterior. Só que eu só isolei o calor específico. Então, está aqui ó, o calor específico, o calor, a massa, a variação de temperatura. Beleza. E a capacidade térmica, como é que a gente relaciona um com o outro? O C maiúsculo. Então, C maiúsculo é o C minúsculo vezes o M. Ou o C minúsculo é o C maiúsculo dividido pelo M. Beleza. Então, a gente tem alguns valores aqui de calor específico para a água, para o álcool, para o ferro, para o gelo, para a prata. E uma coisa interessante é que os metais, por exemplo, quando você põe a mão no metal, você vai apresentar, eles têm um baixo calor específico. O que acontece? Quando eles têm um baixo calor específico, precisa de menos energia para trocar de temperatura. Então, por isso que quando você coloca lá a mão, você vai sentir um negócio frio. É muito diferente de você colocar a mão num tapete, por exemplo. Se você coloca a mão num tapete ali, você não vai ter a impressão que está frio. Agora, tem aqui essa tabelinha com alguns valores de calor específico, bem utilizados, água, gelo, alumínio, aço, ouro, então isso é bastante utilizado em exercícios. E tem uma outra definição que é importante, que é a calor específico molar. Eu defini para vocês o calor específico, que era aquele dividido por uma unidade de massa. Mas só que eu posso também fazer esse mesmo calor específico, só que dividido por unidades elementares de mol. Ou seja, 1 mol eu posso fazer ao invés de dividir por massa, que é quilograma, eu posso dividir também por mol. É a mesma coisa. Só que o que você vai ter que fazer? Multiplicar pela quantidade de mols que tem aquela substância que você está analisando. Beleza. Agora vamos ver o que é o calor de transformação e dividir nosso calor em duas fases. Quando a gente vai transferir o calor de uma amostra sólida ou de uma líquida, nem sempre a temperatura vai aumentar. Por quê? Ela pode mudar de fase. O que eu estou falando para vocês? Eu tenho dois tipos de calor. Eu tenho o calor sensível e tenho o calor latente. O calor sensível é aquele responsável para modificar a temperatura. Então, eu saio do gelo a menos 20 graus e vou para o gelo a 0 graus. Isso é função do calor sensível. Agora, quando eu quero sair
do gelo a 0 graus e ir para a água a 0 graus, porque os dois estão exatamente ali na linha de saturação. Eles podem virar gelo ou podem virar água devido a uma diferença de calor ali, de energia muito pequena. O que vai acontecer? Você vai inserir calor latente. Então, calor latente é aquele que é responsável para sair de um estado para outro. Então, você está saindo aqui do estado sólido, indo para o estado líquido. Aí depois, você quer sair da água a 0 graus e para a água a 100 graus. Ainda é água, ainda é líquido. Então, você vai utilizar o calor sensível. Agora, você quer sair da água de que está a 100 graus para vapor a 100 graus, você vai utilizar o calor latente. E depois, do vapor a 100 graus para o vapor a 120 graus, você vai para o calor sensível. Então, calor sensível é mudança de temperatura e calor latente, mudança de estado ou de fase. Beleza. Sabendo disso, agora vamos analisar quais são as fases possíveis que a gente vai ter. Então, a gente tem aquele processo de fusão. Fusão é fundir um sólido, ou seja, sair do líquido, do estado sólido para o estado líquido, desculpa. Solidificar. Solidificar é você fazer o inverso, se você sair de um líquido e ir para o sólido. Então, solidificar é ficar rígido, sair da fase líquida, retirar a energia que está ali na fase líquida, porque quanto mais energia você tem, é quanto mais movimento de moléculas você tem ali dentro. Então, o local que você tem mais energia seria na fase vapor, ou na fase de gás. Depois na fase de líquido, depois na fase de sólido. Então, você retira a energia do líquido e solidifica ele. E o que é a vaporização? A vaporização é inserir energia. Por quê? Você vai fazer o líquido passar para a fase de gás. Então, você está inserindo energia ali para fazer isso. E condensar é retirar energia. É você sair da fase de gás, da fase de vapor, para a fase de líquido, para que as moléculas possam se aglomerar um pouco mais. Então, aqui a gente tem essa imagem falando bem o que é. Quando você tem aqui, ó, no estado sólido, as moléculas estão mais juntas possíveis. Menor energia possível está aqui. Depois, você tem um processo de fusão. Você vai derreter esse sólido aqui, fazer ele virar um líquido. Então, você tem um processo de fusão. Aqui a gente tem mais energia. Depois disso, se você insere mais energia aqui, você vai vaporizar esse líquido. Então, as moléculas vão ficar mais distantes uma das outras, com mais energia, no estado gasoso. Agora, se você, por um acaso, quiser sair do gasoso para o líquido, a gente pode chamar de liquefação, ou também aqui, ó, condensação. Mesma coisa, liquefação, condensação. Ou se você quiser sair do líquido e ir para o sólido, solidificação. Existem também outras mudanças de fase. Quando a gente sai do sólido diretamente para o gasoso, então a gente tem a sublimação. O gelo seco é um exemplo disso. E quando a gente sai do gasoso e vai para o sólido direto, a gente tem a ressublimação. Beleza. Vocês viram lá aquela definição de calor anterior. Vamos lá voltar, só para lembrar. Definição de calor anterior. A gente tinha esse aqui, ó, e esse aqui. Os dois é devido à diferença de temperatura. Então, consequentemente, isso é o calor sensível. Por quê? O calor sensível é aquele que é responsável pela diferença de temperatura. Então, eu preciso calcular outro tipo de calor, que é devido ao calor latente, que é a mudança de fase. Então, devido à mudança de fase, é o calor de transformação. Transformação de fase. Então, você pode sair da fase líquida para a fase gasosa, da fase gasosa para líquida. E, nesse caso, nessas duas opções aqui, ó, da líquida para gasosa e da gasosa para líquida, a gente chama de calor de vaporização. E o calor de vaporização, a gente vai calcular com nossa constante aqui de vaporização. E, ó, nosso calor de vaporização, LV, ó, V de vaporização vai ser esse valor. Então, a gente vai inserir nessa fórmula
do calor latente. Então, vai ser o L, devido à mudança de fase que você está analisando. No caso aqui seria a de vaporização, né? Então, você utilizaria esse valor aqui com a massa ali do seu sistema. Beleza. Agora, e se você estiver saindo da fase sólida para a fase líquida? Ou seja, você está derretendo um gelo de água. O que está acontecendo? Ou você está indo da fase líquida para a fase sólida. Você colocou a água ali no congelador para virar gelo. Você vai ter um calor de fusão. Então, você vai mudar o L. Então, vai ser o LF. O L de fusão, calor de fusão. Que é esse valor aqui. Beleza. Sabendo disso, vamos para o nosso resumo sobre o que é calor, para depois fazer nossas atividades, nossos exercícios. Primeira coisa, a gente tem o calor sensível, que é o quê? Devido à diferença de temperatura. Então, aquele responsável por aumentar ou diminuir a temperatura de alguma coisa. Então, o Q vai ser o mc ΔT. Vai ser a massa, o calor específico e a diferença de temperatura. Ou, se a gente quiser também trabalhar com a capacidade térmica, a gente substitui o mc pelo C maiúsculo. Agora, o calor latente, ele é responsável pela mudança de fase ou a mudança de estado físico. Então, a gente sai lá do gelo para o líquido, para o gás, ou faz o contrário também. E a gente calcula isso com Q igual ml, ou Lm, que nem a gente tinha visto. Nossa dilatação térmica, a gente viu lá a linear, a volumétrica e a superficial, vimos todas. Calor é aquela forma de energia em trânsito. E a única coisa que eu não tinha falado para vocês ainda é que eu tenho 3 tipos de transmissão de calor. Eu tenho uma transmissão de calor por condução, é aquela por contato direto. Eu tenho a transmissão de calor por convecção, que é aquela por movimento de fluido. Por exemplo, você tem que ter uma movimentação de ar para que você tenha a diferença de temperatura, o movimento da água. Então, por movimento de fluido acontece a convecção. E também você tem a radiação, que é por exemplo, por raios gama, raios alfa. A luz solar emite esses raios e esses raios aquecem a Terra. Então, isso é um efeito de radiação. Mas não é só o Sol que faz isso, né? Se você coloca o fogo ali, o laser, ou alguma coisa por indução, você também vai ter isso. Ou seu próprio micro-ondas, alguma coisa assim, você vai ter radiação nesse caso. Beleza. Sabendo isso aqui é o nosso resumo. Vamos, então, calcular nossos exercícios. Primeira coisa aqui, ó. Essa aqui é uma tabela que tinha no livro, falando sobre os calores específicos de alguns materiais. Tem aqui calor específico molar também, ó. Vejam que a diferença é que aqui é joule por quilograma, aqui no calor específico molar é joule por mol. Então tem alguns valores bem interessantes para a gente. E tem também calor de transformação. Calor de transformação também é importante. Ó, tem o LF, tem o LV, e tem os pontos de ebulição. Então, olha aqui, ó, temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Por quê? Aqui está 273, né? Quer dizer, 373, temperatura de ebulição. Temperatura de fusão, que é 0 graus, que é 273. Beleza. Então, vamos lá. Exercício 1. Uma quantidade de calor Q aquece 1 grama de uma substância A 3 graus Celsius e 1 grama da substância B a 4 graus Celsius. Qual das duas substâncias tem o maior calor específico? Vamos analisar isso aí. Então, eu tenho a mesma quantidade de calor Q. E essa mesma quantidade de calor Q, ela vai aquecer essa substância A 3 graus. Só que a substância B vai ser aquecida de 4 graus. E como eu lembro que eu falei para vocês, quando a gente tem um calor específico grande, quer dizer que a gente precisa de mais energia para aquecer a nossa peça. Então, qual que é a que tem um calor específico maior? Vai ser a letra A.
Porque ela precisa de mais energia para elevar. Ela elevou menos a temperatura. Se elevou menos a temperatura, quer dizer que precisou de mais energia para acontecer aquilo. Então, a letra A seria a nossa escolha. Exercício 2. Em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias de calor. Então, tem o seu calor aqui e tem sua massa de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093 calorias por gramas vezes graus Celsius, determine qual que é a variação de temperatura sofrida pela amostra. Então, esse é um exercício bem fácil. Por quê? Qual calor que eu vou utilizar aqui? É o latente ou sensível? Já que no exercício está pedindo para você calcular a variação de temperatura, você vai calcular o calor sensível, porque o outro não tem a variação. O outro é responsável pela mudança de estado. Beleza. Então, qual que é a equação que a gente vai utilizar? Do nosso calor sensível, mc ΔT. O que a gente tem nesse exercício? Eu tenho a massa de 20 gramas, tenho o calor, que é 186 calorias, tenho qual que é o C, que é o meu calor específico, e não tenho o ΔT, que é o que eu quero calcular. Então vai ficar fácil. Substituindo os valores aqui, que ó, só substituir em gramas, porque a unidade está em gramas também. Se a unidade tivesse em quilogramas aqui, você teria que converter 20 gramas para quilogramas. Então, substituindo isso, fazendo essa multiplicação aqui e passando para o outro lado, a gente vai ter um ΔT de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius porque aqui a unidade está em Celsius, então seu resultado vai ser em Celsius. Então, achamos aqui esse primeiro exercício. 100 graus Celsius foi a variação de temperatura que essa amostra sofreu. Agora vamos para um exercício um pouquinho mais complicado. Um lingote de cobre de massa C, então, massa de cobre é 75 gramas. Ele vai ser aquecido num laboratório até uma temperatura de 312 graus Celsius. Em seguida, o lingote é colocado em um becker de vidro contendo uma massa de 220 gramas de água. Então, a massa de água vai ser de 220 gramas. A capacidade térmica CB do becker, então, capacidade térmica é o maiúsculo. CB é 45 calorias por Kelvin. A temperatura inicial do becker é 12 graus Celsius. Supondo que o lingote, o becker e a água são um sistema isolado e que a água não é vaporizada, ou seja, se ela não é vaporizada, a gente não tem nosso calor latente. Determine a temperatura final do sistema quando o equilíbrio térmico é atingido. Então, eu te dei a temperatura inicial disso aí. Te falei aqui que é 12 graus Celsius. Falei que ele foi aquecido aqui, esse lingote. E eu quero saber qual que é a temperatura final dessas três massas aqui, ó, do becker, da água e do lingote. Por quê? O que acontece quando você coloca três materiais dentro de uma caixa térmica depois de um período de tempo? Eles entram em equilíbrio térmico. E o que eu falei para vocês? É um sistema totalmente isolado. Então, ele não troca calor com o ambiente. Então, o ambiente não tem influência nenhuma nisso. A única coisa que troca calor é lá dentro. Então, a gente sabe que o nosso Q vai ser zero. Por quê? A temperatura, o ambiente não vai influenciar no nosso sistema. Vamos lá fazer as nossas considerações. Já que é um sistema isolado, a energia do sistema não vai mudar. Por quê? O calor do ambiente não vai interferir ali. Então, só vai ter transferência interna.
Isso que eu falei para vocês. Já que a gente não tem nenhuma mudança de fase, então a gente só vai ter calor sensível. Calor devido à diferença de temperatura. Beleza, então vamos calcular o calor para cada um. Primeiro a gente vai calcular para a água, depois tem para o Becker, depois tem para o cobre, para a gente ver qual que é o calor de cada um. Para a água, o que é o calor da água? A gente vai utilizar calor específico da água, vezes a massa da água, temperatura final da água, menos temperatura inicial da água. Para o Becker é diferente. Por que o Becker é diferente? Porque eu estou utilizando a capacidade térmica. E com a capacidade térmica, a fórmula aqui, ó, a gente muda um pouquinho, porque a gente não precisa da massa mais. Capacidade térmica vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. E para o cobre a gente não tem a capacidade térmica, então a gente recorre também ao calor específico. Então, o calor específico do cobre, vezes a massa do cobre, temperatura final menos temperatura inicial. Beleza. Como eu sei que a energia total ali vai ser constante, eu sei que as 3 transferências de energia ali vão ser igual a zero, porque vão estar em equilíbrio térmico. Os 3 materiais dentro de um sistema isolado vão estar em equilíbrio térmico. Então, eu vou falar aqui o calor da água, mais o calor do Becker, mais o calor do cobre, vão ser igual a zero. Então, tá aqui, ó, calor da água, mais o calor do Becker, mais o calor do cobre, vai ser igual a zero. Então, a gente vai substituir os valores dos nossos calores aqui dentro. Então, aqui no slide anterior, a gente sabia qual era a fórmula do QA, do QB, do QC. Então, colocando eles aqui, ó, olha o QA aqui, o QB aqui e o QC aqui. O que a gente tem que fazer nesse caso? A única coisa que a gente tem que fazer é isolar a temperatura final, porque a temperatura final é aquilo que o exercício está pedindo para a gente. Como que a gente faz isso? Eu saí aqui já para o resultado final, mas como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente faz aquele chuveirinho. A gente multiplica o que está de fora aqui por esse primeiro, depois por esse. Então, você vai ter CA-MA vezes TF menos CA-MA menos TI, vezes TI. E aqui a mesma coisa. O que vai acontecer? Você vai pegar todos os elementos que tem o TF, juntar eles e vai fazer o multiplicador comum, que vai ser o TF. Isola o TF de um lado, multiplica por tudo que está ali dentro e vai estar bem aqui, ó. Vai ser essa separação aqui que você vai ter. Você teria o TF vezes isso, o TF vezes isso e o TF vezes isso. Aí você isolou o TF disso que está aqui embaixo e colocou o TF em evidência. Então, você vai chegar nesse valor. Agora, como que a gente acha o valor dos calores específicos da água e do cobre? Lá naquela tabela 18.3, aquela tabela que eu tinha apresentado para vocês. Então, tem aqui do cobre, tem da água aqui, ó. Água também, aqui água doce. Então, calculando lá primeiro o numerador daquela equação. Pega os valores ali dos calores específicos. Está aqui a sua massa. Aquela temperatura inicial do Becker aqui, ó, que eu falei que ela foi aquecida de 302 graus Celsius. 45 calorias, aqui que seria do seu Becker, que é 45 calorias, vezes a sua temperatura inicial, 12 graus Celsius, mais uma caloria por grama vezes Kelvin, que é a da água, vezes a massa da água, está aqui, ó, 220 graus Celsius, 220 gramas, desculpa, e a temperatura inicial de 12 graus Celsius. Então, você acha um valor aqui para o numerador. E o denominador daquilo lá, fazendo a mesma coisa, substituindo os nossos valores, que foram encontrados ali na tabela e do exercício, acha o valor aqui de 271,9. Então,
Só colocar os dois aqui em resolução, né? A gente pega o numerador dividido pelo denominador, vai achar a temperatura de 19,6 graus Celsius, ou aproximando para 20 graus Celsius. Então, a gente fala que depois de todo esse período de tempo que você tinha o cobre aquecido a 312 graus Celsius, a massa que estava na temperatura de ar, a água que estava na temperatura de 12 graus Celsius e o Becker também, todos eles vão ficar em 20 graus Celsius. Agora, se a gente calcular os calores de cada um separado, é só pegar aquelas formulazinhas lá e calcular separado. Aqui a gente colocou tudo junto. Como que seria? O QA daria 1.670, QB 340, QC 2020. O que acontece? Se você somar esses três calores, porque um você vai ganhar, o outro você vai perder, vai dar zero. Então, você vai somar esse com esse, menos esse, porque vai ser o que vai estar aquecido, vai perder temperatura. Olha aqui, ó, o T vai perder temperatura para os outros, então esse aqui vai ser negativo. Então, se você somar esses três valores aqui, vai dar aproximadamente zero. Indo de encontro com aquilo que a gente falou. Já que é um sistema isolado, só vai ter troca de energia dentro do sistema, dentro da caixa térmica. Beleza. Agora vamos para o exercício 4, outro mais complicadinho. Esse aqui envolve calor sensível e calor latente. É bem interessante. Qual a quantidade de calor deve absorver uma amostra de gelo de massa de 720 gramas a menos 10 graus Celsius para passar para o estado líquido a 15 graus Celsius? Então, a gente tem algumas coisas aqui a serem consideradas. Quero saber qual a quantidade de calor que gastou para eu sair de menos 10 até 15 graus. Então, é utilizar só aquela fórmula do calor sensível? Não é, porque a gente teve uma mudança de estado aqui. Então, a gente tem um calor sensível até chegar em 0 graus, tem o calor latente para sair do estado de sólido para o líquido, e tem mais calor sensível para sair de 0 graus até 15 graus. Então, a gente tem 3 cálculos de calor aqui nesse exercício para a gente saber isso. Primeira coisa, a gente vai ter o aquecimento do gelo. A gente vai sair. O primeiro calor, calor 1, vai ser o calor sensível, necessário para sair de menos 10 para temperatura de 0. Calor sensível, diferença de temperatura. Então, utilizando C, M, ΔT, e o calor específico do gelo, a gente vai utilizar aqui, ó. Calor específico do gelo, 2.220 joules por quilograma Kelvin, está lá na tabela. Qual que é a massa de gelo? Já que eu estou utilizando aqui em quilogramas, eu não posso utilizar em gramas. Então, transformo a minha unidade aqui para quilograma e vou fazer a diferença de temperatura. Qual é a diferença de temperatura? Temperatura final. Qual a temperatura final? 0 graus. Qual que é a temperatura inicial? Menos 10. Então, 0 menos o menos 10. Então, vai ficar 10 graus isso aqui. Fazendo essa conta, você vai achar esse valor aqui, ó, de 15.984 joules, ou 15,9 quilojoules. Quilojoules, 10 à terceira, 10 vezes 1.000, né? Como se fosse isso aqui vezes 1.000. Vamos lá. Agora, exercício, vamos para a segunda parte. Eu tenho o meu calor latente. O calor latente é aquele responsável para fazer com que você saia de um estado para outro. Então, você vai sair do sólido para o líquido. Antes, a gente calculou só a diferença de temperatura. Agora, vamos para a mudança de estado. Mudança de estado, a gente tem quantidade de calor 2, é Q igual a LM. O L vai ser o quê? O caso da fusão. Porque eu estou saindo do sólido para o líquido, então é calor de fusão. Então, a gente pega esse valor
lá da nossa tabela 4. Então, calor de fusão, tá aqui, ó, calor de fusão da água, tá aqui. Utilizando isso, ó, então, calor de fusão, LF, 333, vezes o valor da massa de água. A massa de água é 720 gramas, que é 0,72 quilogramas, dá esse valor aqui de energia. Então, você vê que é uma energia bem maior, né? Para você sair de um estado para outro do que você mudar de temperatura. 239,8 kJ. Agora, o último passo é calcular aquele calor que é necessário para você sair do 0 graus, você já está líquido agora. Só que você vai vir para 15 graus. Então, você saindo de 0 para 15, a gente vai, então, utilizar o calor sensível, calor 3. Então, Cm delta T. Calor específico da água, porque agora já não é gelo mais, é o calor específico da água. Utilizamos o calor específico, a massa e a diferença de temperatura. Por quê? Qual que é a temperatura final? 15 graus. Qual que é a temperatura inicial? 0 graus. 15 menos 0 é 15. Então, você vai achar o valor aqui, ó, de 45,22 kJ. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer? Calcula todo o calor que foi gasto. Soma tudo, Q1, Q2 e o Q3. O primeiro calor, responsável por sair da temperatura de menos 10 até 0. Segundo calor, responsável para mudar o estado. Você saiu do sólido para o líquido. Terceiro calor, você saiu de 0 graus até 15 graus. Então, somou os três, 300 kJ. Então, essa é a quantidade de calor necessária para você sair de 0 graus e até 15 graus. Você vai sair do sólido e ir para o líquido nesse nosso processo. Agora, se eu quisesse colocar uma letra B aqui, falar assim, se fornecermos ao gelo uma energia total de 210 kJ, então, 210 é menor que 300. Então, com certeza não vai estar ali, né? Naquela temperatura de 15 graus. Qual que é o estado final e a temperatura final dessa amostra? Tem como a gente fazer isso também. Não é complicado. Por quê? Eu sei que lá do exercício anterior, olha aqui, ó, precisa de 15,98 graus, kJ, para a gente sair de menos 10 até 0 graus. Então, a gente precisa disso para aumentar a temperatura. E depois, a gente ainda precisa de mais para fazer com que mude de estado. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se você pegar os 210 que foi fornecido, menos aquela primeira energia que a gente gastou só para mudar a temperatura, sobrou 194. Só que o 194, se a gente olhar aqui atrás, não vai ser suficiente para a gente sair do estado de sólido para líquido. Então, não vai ser suficiente. Se não é suficiente, o que vai acontecer? Vai ter uma parcela que não vai derreter. Se essa parcela não vai derreter, a gente consegue calcular ela. Por quê? A gente vai utilizar a massa do gelo que vai se derreter, que vai transformar em líquido, a partir daquela energia que está disponível. Então, utilizando essa fórmula aqui, ó, do calor latente, na mudança de estado, então, o LF é o calor de fusão, que a gente vai colocar aqui, a gente vai achar a massa que vai derreter. Então, quantidade de calor, 194. A calor de fusão está lá na tabela. Então, a gente acha esse valor aqui, ó, 0,583 kg, ou 580 gramas. Então, esse foi o valor que derreteu. O outro valor não derreteu. Então, o que vai acontecer? Qual que era o valor total do gelo? 720 gramas. O que derreteu? 580. Então, o que sobrou ali sem derreter foi 140 gramas. Então, sobrou 140 gramas de gelo e derreteu 580 gramas. Então, 580 gramas ficou líquido, 140 gramas ficou sólido. Então,
580 gramas de água, 140 gramas de gelo a 0 graus. E aí, o que vocês acharam desse exercício? Esse exercício aí requer a gente utilizar todos os conceitos que a gente viu na matéria. E por fim, um exercício mais simples. Então, vamos fazer um corpo A homogêneo de massa de 200 gramas, varia sua temperatura de 20 até 50 graus. Então, aqui eu tenho o meu ΔT, a variação de temperatura do corpo A, ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Então, eu tenho o calor, o ΔT e a massa. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém a fase sólida. Por que eu estou te falando isso? É que é para você não calcular o calor latente, porque o calor latente é só troca de fase, só mudança de fase. Aqui, então, é só mudança de temperatura. Um outro corpo B, homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro de sua massa. Qual é, em calorias por gramas vezes graus Celsius, o calor específico dessa substância B? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o calor sensível, porque é mudança de temperatura. Então, vamos determinar o calor específico de A. Calor específico de A, Q, NC, ΔT. Então, a gente tem tudo. O Q, 1.200 calorias. O M, gramas aqui, ó, 200 gramas. O C é o que a gente quer encontrar. E a diferença de temperatura, a temperatura final, que é 50, mas a temperatura inicial, que é 20. E por que eu estou utilizando em gramas? Porque eu quero lá no final o resultado em calorias por gramas Celsius. Então, estou utilizando em gramas. Então, fiz essa conta aqui, ó, deu 30. Vou isolar o meu C, vou passar os 6.000 aqui para baixo. Então, 1.200 dividido por 6.000 dá 0,2 calorias por gramas vezes Celsius. E agora, como que eu acho o calor de B? Eu já achei. Por quê? O calor específico não muda com a temperatura, com a massa. Então, tanto faz se eu tenho o dobro da massa, o triplo da massa, 10 vezes a massa. Por quê? O calor específico é aquele que não é atrelado ao valor ali da massa, porque a gente vai multiplicar depois. Então, o calor específico do A, que é do mesmo material de B, é exatamente o mesmo. Então, achamos o calor específico de A, achou o calor específico de B também. E é só por hoje. Minha referência principal é esse livro do Halliday, também tem o livro do Tipler. Tem disponível para vocês lá na biblioteca virtual. Então, acessem lá, esse livro é bem interessante, muito bom. Eu sempre deixo esses exercícios no portal para vocês. O slide de hoje já está no portal com esse exercício. E semana que vem a gente já tem a atividade para ser feita no portal. Então, hoje foi, se não me engano, o último dia sem essa atividade. O que vocês acharam? Vocês conseguiram entender? Acharam mais difícil a matéria? Eu sei que o Narley entrou aí depois do início. E eu vou deixar gravada essa aula, por favor, vai lá ver. Daqui uns 15 minutos já está lá no YouTube para vocês verem, lá no canal. Volta lá, eu explico tudo que foi feito, tem outros exercícios. E alguma dúvida? Por enquanto, dúvida não tem assim não. Tô achando que tá bem tranquilo. Eu só vou precisar de fazer alguns exercícios aqui para poder fixar direitinho aí a teoria, né? Uhum. Mas você entendeu Inclusive, lá, calor latente ou sensível? sim, eu consegui entender. Consegui entender. Mas essa questão, os dois últimos exemplos que você deu aí, os dois últimos não, o penúltimo, que deu uma pegada aqui, né? Porque ele era realmente um pouquinho mais complexo, mas aí depois que você fez, ficou tranquilo. Né? Agora é Beleza. fazer. Dá uma olhada nele lá no portal, está disponível lá para você. Eu já deixei lá. Vê ele com calma que às vezes você lendo consegue interpretar melhor que eu explicando assim na minha velocidade.
Uhum. Não, beleza. Então, daqui a pouco já tá lá no YouTube para vocês.